Você já assistiu o desenho Caverna do Dragão? É a história de quem busca uma saída, mas sem perceber. Também é a história de quem busca a si mesmo. Eu cresci literalmente fascinada por aquelas crianças que, num passeio ali de montanha-russa, elas atravessam um portal, vão parar numa outra dimensão, um mundo fantástico. E lá elas são recebidas pelo mestre dos magos. Ele aparece, entrega uma ferramenta para cada uma, ele fala por enigmas e puff, ele some. Mas como toda história, também existe o outro lado, o Vingador, que sempre impedia que as crianças encontrassem ali o caminho de volta. E hoje eu entendo, não era sobre voltar para casa, era e sempre foi sobre voltar para dentro. Desde que eu era pequenininha, eu via o invisível. Eu sentia muita coisa que outras pessoas não sentiam. Só que em casa nunca disseram que era errado, mas também não disseram que a minha sensibilidade ela era especial. Era só um ok. E o extraordinário, ele acabou virando rotina. A vida, porém, pedia sobrevivência. Altos e baixos financeiros, na verdade muito mais baixos. Minha mãe sustentando a casa, eu era bolsista, estudando ali loucamente para manter a vaga no colégio. E no ensino médio, meu pai vira para mim e diz assim: vai fazer magistério, porque é uma profissão segura. E eu fiz, não porque eu escolhi, mas porque era o que dava, não tinha negociação. Só que cada não escolha virava um peso no meu corpo. Eu me adaptava, trabalhava com vendas, aprendia meta, resultado, mas sem amor pelo caminho, porque no fundo o vazio crescia cada vez mais. Porém, sempre tem uma chama antiga, e a minha era minha avó, benzedeira, senhora das ervas. Com ela eu conseguia viver o sagrado, o cheiro, a textura, a presença. Só que mais tarde, quando a depressão e a obesidade mostravam que o meu corpo estava ali guardando o que a minha alma não falava, eu atendi o chamado do invisível. Eu acabei entrando num curso de magia cabalística e ali eu voltei a viver o extraordinário. Eu caminhei ali sobre cacos de vidro, caminhei na brasa e nada disso me feriu. Ali eu entendi o recado do mestre. O poder que eu buscava do lado de fora sempre teve aqui dentro. E aí veio a radiestesia e entre alguns mestres que eu tive no meu caminho, um mestre ali dos magos da vida real, ele me olhou um dia e ele disse assim: você vai dar aula no meu lugar, porque o pêndulo ele conversa com você e eu reconheço isso. E eu me lembro como se fosse hoje, porque na primeira vez que eu fui dar aula, nesse espaço holístico onde o meu mestre da vida real me deu o lugar dele, as pessoas me perguntavam assim: nossa, mas você vai dar aula para uma única aluna? Sim, porque na minha primeira turma tinha uma aluna. E eu disse assim: meu amor, eu dou aula para meia aluna. E foi ali, naquele momento, que eu entendi que a prosperidade, ela é sobre entrega. Ela é sobre propósito, sobre o compartilhar. E servir com amor naquele momento abriu o meu caminho. As turmas foram crescendo, veio rádio, veio TV, veio muita entrega, mas ainda faltava o meu. Então, nesse momento, o corpo, ele me interrompeu. Eu digo que toda doença, ela é uma cura indiretamente. E ali eu estava no auge da obesidade e eu acabei infartando aos 37 anos. Só que na UTI, quando eu vi o olhar do meu filho, ali ele me trouxe de volta para a vida.
Eu escolhi o caminho da cura, eu escolhi trazer a minha história de uma forma diferente. E aí eu cuidei de fato do corpo, da mente, do espírito. Fui cuidar da minha trajetória como eu de fato merecia. Esse renascer chegou a MR77. Eu comprei a mesa sem saber, sem ter noção que eu estava comprando um verdadeiro espelho. E olha, foi um risco enorme porque o investimento foi de R$500 mil. R$500 mil. Mas eu confiei. Eu tive tanta certeza naquele momento que a mesa seria minha, que eu ia conseguir pagar, e eu criei cursos, fiz muitos atendimentos e sim, eu paguei a dívida. A mesa, ela virou um troféu. Ela era a prova real ali de que eu conseguia, mas sem perceber, quando o fazer acabou virando prova, o ser, ele ficou totalmente esquecido. Vieram muitas formações ali, títulos, me tornei psicanalista, mas eu voltei toda a minha energia para o conhecimento, para a razão, e eu acabei me desconectando daquilo que era mais importante, que não existe em nenhuma formação, em nenhum curso, em nenhum diploma, que é justamente o sentir. Vivenciar ali de verdade, não só o conhecimento, não só todo o mergulho que eu fiz para entender prosperidade, para entender sobre o ser humano. Estava faltando justamente aquilo que me conectava com a minha essência. E o conhecimento sem alma, ele vira controle. A magia, ela se calou. Até que um dia eu olhei de verdade para o meu troféu, para a MR77 que eu havia comprado. E aí eu me dei conta que faltava um nome, faltava alma. Imagina uma mesa que não tem aqui um logo com o nome dela, não tinha MR77. E quando falta nome em alguma coisa, falta alma. Faltava o meu reflexo. E ali eu tive uma grande compreensão. Eu entendi que a MR77 era exatamente o meu reflexo. A mesa, ela sempre foi o espelho da minha história. Eu tinha mandado o último arquivo da mesa, tudo pronto para impressão teste. E na hora que imprimiu, o rapaz da gráfica me mostrou ali um vídeo. E quando eu olho, eu disse assim, para tudo, porque não imprimiu o símbolo novo que eu tinha colocado ali na mesa. Aí eu sentei ali na minha cadeira, fiz as minhas meditações, peguei as minhas ferramentas, o meu pêndulo, os meus biômetros, e eu comecei ali a questionar, usando a radiestesia para saber o que estava errado, será que era o símbolo que estava errado, o que tinha acontecido? E aí sai na minha pendulação a palavra Ofira. Eu nomeei a mesa. Eu me reconheci nesse momento. Eu dei cores para essa mesa, símbolos, geometria viva. E eu coloquei o dourado bem no centro para que quando as pessoas estivessem ali pendulando a mesa, elas pudessem se ver. Porque a Ofira não é sobre atrair o que falta, é sobre lembrar quem você é quando você se enxerga. Se a Caverna do Dragão, ela me trouxe o mapa, o mestre dos magos, ele é a sabedoria interna que oferece ali ferramentas sem respostas prontas. E o Vingador, ele é a autossabotagem que acaba nos prendendo em ciclos e cada item mágico, assim como as crianças receberam, é um dom que a gente acaba esquecendo, adormecendo durante a nossa trajetória. A jornada, ela não é voltar para casa, é a gente perceber que a gente nunca saiu dela. A MR77 Ofira, ela é o espelho que devolve esse olhar. Ela não foi criada para te ensinar a prosperar. Ela foi criada
para te lembrar da prosperidade absoluta que você já é. Você que é terapeuta, buscadora, mestre, muitas vezes cansado de acumular ali milhões de técnicas e cursos esperando se sentir pronta. Porque o milagre, ele não está e nunca esteve em nenhuma ferramenta. O verdadeiro milagre é você lembrar de si mesma e lembrando transbordar. Quando você se vê aqui, ó, no reflexo dourado, todas as metas, elas acabam deixando de ser prova e elas voltam a ser a sua expressão. Conhecimento, ele volta a ter alma. E a magia, ela respira, ela volta a habitar a nossa vida. MR77 Ofira, o reflexo dourado da prosperidade absoluta. E isso é você. O lar é o reflexo do coração. O reflexo que já estão começando a entender.